Olá! Eleição para as administrações regionais. Você é contra ou é a favor? A autonomia das cidades do Distrito Federal é o tema do Direito de Antena de hoje. Eu sou Chico Santana. A Câmara Legislativa do Distrito Federal analisa um projeto de lei encaminhado pelo governador que prevê eleições para o administrador regional de cada uma das cidades. A eleição seria em 2022, no final do mandato do próximo governador que ainda vai ser eleito esse ano. Mas essa eleição resolve o problema que os brasilienses tanto vivem diariamente com a questão de buracos na rua, falta de iluminação, falta de capacidade das administrações regionais em resolver os problemas e as demandas? Vamos analisar esse ponto, né? Hoje em dia, as administrações regionais não têm um orçamento próprio. Tudo que ela precisa fazer, pintar um parquinho, tampar um buraco na rua, melhorar a iluminação, fazer o roçado para evitar que o mato cresça, tudo isso ela depende de outros órgãos do GDF, seja a Nova Cap, a SEB, o DER, sempre ela tem que ir até lá e pedir para que eles façam. E os recursos estão alocados nessas empresas, nesses órgãos, e não na administração regional. Além disso, as administrações regionais elas não têm um corpo de pessoal próprio. Na maioria delas, chega a quase 90%, os casos em que os servidores são funcionários comissionados, aqueles que podem ser nomeados sem concurso público. E quem nomeia não é o administrador, é o governador que fica lá no Palácio do Buriti. Ou seja, se uma eleição vem acontecer e numa cidade o administrador é de um partido antagonista ao partido do governo que está no Buriti, será que ele vai conseguir o apoio para nomear os técnicos que deseja? O governo fala em fazer concurso para servidores fixos de carreira dessas administrações. Isso é fundamental que ocorra, mas é importante que se faça também os planos de carreira. O que uma administração regional precisa? De advogado, de engenheiro, de um técnico de manutenção, de um arquiteto, de um profissional de gestão administrativa? Esses planos de carreira precisam ser elaborados antes que se pensem em eleição. Tem um outro problema. O projeto de lei fala que as administrações regionais, os futuros administradores, deverão ser moradores da cidade para se candidatar à eleição. Perfeito. Tudo que todo mundo espera é que não caia nenhum administrador de paraquedas, que a pessoa seja morador da região, que conheça a localidade, que saiba os problemas de sua vizinhança. Mas o projeto fala também que quem vai organizar a eleição é a Justiça Eleitoral. Ora, a Justiça Eleitoral ela trabalha com um critério chamado zona eleitoral. E as zonas eleitorais em Brasília, no Distrito Federal, não são exatamente as cidades, as administrações regionais, as nossas cidades. Um exemplo, Ceilândia possui 2 zonas eleitorais, né? As cidades de Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e 2, Parkway, o Caúbe, todas essas cidades, da metropolitana, todas essas localidades estão numa única zonal, a Zonal 10 no Distrito Federal. Então, dificilmente nós vamos conseguir que esse critério de residente na cidade seja entendido como uma pessoa que tem domicílio eleitoral. A Justiça não vai ter condições, por exemplo, de saber se um candidato que quer ser, por exemplo, administrador no Núcleo Bandeirante, se ele está vindo do Riacho Fundo ou da Candangolândia, porque a zonal é a mesma. Então, se é uma eleição para que se defina critérios de regionalidade, é importante seguir a legislação que já está aí, ou então readaptar as zonas eleitorais. Nós temos ainda, vejamos, é o problema do orçamento, da falta de orçamento, é o problema de falta de estrutura de pessoal, é o problema da questão do domicílio eleitoral, da residência. Mas mais do que isso, hoje o Distrito Federal está dividido em 31 regiões administrativas. Num passado não muito distante, nós éramos apenas 19. Será que essa mudança
Essa ampliação de 19 para 31 melhorou a qualidade do serviço que o brasiliense obtém hoje? As administrações são mais eficientes do que antes? Por exemplo, no passado, uma administração regional, a do Plano Piloto, ela era responsável pelo Plano Piloto, pelo Lago Sul, pelo Lago Norte, pelo Cruzeiro, pelo Sudoeste, pelo Otogonal. Hoje, tudo isso é fracionado em meia dúzia de administrações regionais. Será que a gente apenas não multiplicou as despesas sem que houvesse um retorno de eficiência e qualidade? Eu acredito que, antes de haver eleições, nós tenhamos, então, que, primeiro, dotar as administrações regionais de autonomia orçamentária para que elas tenham recursos para poder fazer o trabalho que a comunidade espera. Que ela tenha os seus servidores concursados de carreira, que não dependam de uma nomeação do Palácio do Buriti, para que esses serviços esperados pela população possam ser feitos com qualidade e agilidade. E, por fim, nós temos que fazer uma reestruturação do Distrito Federal, uma redivisão que leve em conta, por exemplo, os critérios históricos, culturais e regionais, e que evite a multiplicação de despesas e de estruturas que nem sempre ajudam a resolver os problemas. Se você quiser acompanhar mais um pouco sobre esse tema, entre no nosso blog Brasília por Chico Santana. Eu sou Chico Santana e esse é o Direito de Antena. Até um próximo encontro.